Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a estreia dessa semana, que é o filme Mickey 17. O filme segue Mickey 17, um funcionário descartável em uma expedição humana enviada para colonizar o mundo gelado de Niflheim. Depois que uma versão morre, um novo corpo é regenerado com a maioria de suas memórias. O filme tem direção e roteiros escritos por Bong Joon-ho, sendo esse o seu primeiro filme pós-Parasita. A história é uma adaptação do livro Mickey 7, escrito por Edward Ashton. O filme então se passa num futuro distópico, onde na cadeia trabalhistas os chamados dispensáveis ocupam um lugar mais baixo. A história então traz uma mistura de comédia com ficção científica, com um humor extremamente ácido e surreal, trazendo uma crítica assim à precarização do trabalho e também às dinâmicas de poder, onde os com mais poder literalmente exploram até a morte os outros. E o Mickey aqui dentro do filme então é utilizado para testar vacinas, ver o ar de um novo planeta e até mesmo ver o quão longe os humanos conseguem ir com o ar e a atmosfera do espaço, sendo assim explorado até a sua morte e aceitando esse trabalho justamente para conseguir sobreviver. Eu sinto que esse é um filme que consegue explorar diversos assuntos, né? Um deles sendo justamente o desgaste ambiental feito pelos humanos dentro da Terra, que aqui literalmente vão explorar um outro planeta por conta das condições ambientais, né? Não só isso, mas também toda a questão de colonização, né? Em que os humanos chegam em um planeta completamente novo, assumem que esse planeta é deles e simplesmente começam uma briga com os nativos, que aqui eles denominam como Creepers. Além disso, e aqui pra mim um dos meus temas favoritos dentro do filme é justamente os limites da ciência e toda a questão ética e moral ali envolvida no processo de clonagem. Eu acho que todo momento que eles voltam pra falar sobre as novas tecnologias, sobre a questão da ciência e os cientistas mesmo, a relação deles com o Mickey e com as outras coisas, os flashbacks que a gente tem dentro da história, eu acho que são alguns dos momentos mais interessantes, principalmente na questão de crítica, mas também mais engraçados. Falar que essa questão dos debates éticos em qualquer que seja a profissão é algo que me atrai bastante. Recentemente eu assisti o filme September 5, que traz a cobertura de um atentado terrorista que aconteceu durante as Olimpíadas e fala um pouco, assim, sobre a questão ética de jornalismo, sobre o que mostrar, o que não mostrar, o que é certo mostrar numa televisão, né, qual o limite de tudo isso. Eu acho que aqui a gente tem a parte da ciência, né, os testes que são realizados no Mickey e que podem ser muito bem observados como testes que são realizados em animais para testar qualquer que seja a coisa, seja vacina, sejam cosméticos, né, e aqui o Mickey realmente é utilizado como se ele fosse só qualquer coisa, né? Só realmente um objeto para teste mesmo. E a clonagem acaba sendo um outro tópico de debate dentro do filme, já que apesar do Mickey continuar sendo a mesma pessoa, suas versões são um pouco diferentes, tendo algum traço mais aguçado em determinadas versões, sendo um pouquinho diferente, né? E acho que o Robert Pattinson faz esse trabalho de uma forma espetacular. Eu vou falar dele daqui um pouco pra frente. E acho que com isso a gente acaba meio que se questionando sobre toda a questão de identidade, o que faz a gente ser a gente, se essa questão de clonagem realmente volta a ser a mesma pessoa ou já é outra, né? Tanto é que o filme fez algo muito interessante durante as gravações. O diretor não contou pro Robert Pattinson em alguns momentos qual versão do Mickey ele estava interpretando, justamente pro ator ter essa coisa meio de confusão, né? Essa sensação de onde eu tô, meio perdido mesmo, que imagino que deve ser uma sensação ali que o personagem dele deve sentir constantemente por conta dessas reimpressões, né, e voltar a ser o que era antes, depois de morrer e voltar. E como eu falei, o Robert Pattinson tá impecável aqui. Eu acho que ele é o grande destaque do filme e é realmente uma das razões para as pessoas irem assistir esse filme, né, em parte porque ele traz duas grandes performances como Mickey 17 e Mickey 18. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz em ver o lado cômico do ator ser finalmente explorado, né? Eu vejo muitas entrevistas dele em que ele parece ser uma pessoa extremamente engraçada, mas vários papéis que eu vi dele, ele tá como uma pessoa muito mais séria, e eu acho que aqui ele pôde se soltar muito mais, né? Não só ele, mas também o próprio diretor. E sinto que nesse filme ele conseguiu mostrar o timing cômico dele de uma forma impecável, principalmente na interação entre os dois Mickeys. O Mickey 17 é uma figura muito
mais insegura, ele tem uma voz mais aguda, ele tem medo e ele meio que aceitou o destino dele, que ele tem que trabalhar pra morrer e que é isso aí mesmo, né? Já o Mickey 18 é uma versão um pouco mais aprimorada, mas ao mesmo tempo mais rebelde, que acaba se rebelando contra esse sistema, né? Tem uma voz mais grossa e que parece muito mais confiante, né? E é muito interessante ver as trocas desses dois Mickeys, porque eles não só acabam aprendendo um com o outro, né? Acabam encontrando um certo equilíbrio ali nessas duas personalidades, mas eu sinto que a partir do momento que o Mickey 17 acaba se vendo de fora, ele consegue e passa a sentir uma certa indignação pelas condições de trabalho que ele aceita e também pela forma que ele vem levando a vida, né? A gente vê que o Mickey 17, apesar de em diversos momentos ele morrer, ao momento que ele pode ser extinto, ele passa a temer pela vida dele, né? E o Mickey 18 já é uma pessoa que vê a morte como algo não mais significativo, mas ele tá disposto a morrer por aquilo que ele acredita, né? E acho que a partir das trocas desses dois personagens surgem coisas muito legais. Eu vi várias críticas desse filme e uma das principais que eu li sobre ele foi justamente pessoas achando que tinha que ter explorado mais essa questão dos dois Mickeys. De fato, eu sinto que é a melhor parte dentro do filme. Eu saí um pouco com a sensação de quero mais, assim, dessa interação, mas eu não acho que seja um problema catastrófico ali dentro do filme. Eu também quero destacar os dois personagens e, em principal, as performances do Mark Ruffalo e da Toni Collette. Eles aqui interpretam grandes líderes políticos, né, que de certa forma se apoiam muito na religião, assim, para fortalecer a causa deles e o motivo deles estarem ali, né, e que se passam de figuras, embora aqui seja extremamente óbvio enquanto a gente assiste que eles são pessoas terríveis, assim, né, mas que se passam de pessoas que se importam com o povo, mas que na verdade são extremamente egocêntricas e narcisistas e realmente só prezam pelo bem deles e estão dispostos a colocar todo mundo na frente deles, passar por cima dessas pessoas sem nenhum tipo de remorso. Eu gostei porque foram personagens que não me impressionaram, principalmente pela performance, principalmente do Mark Ruffalo, assim, eu gostei bastante dele aqui dentro desse filme, mas também porque me lembrou um pouco dos personagens de Triângulo da Tristeza, mas eu acho que um pouco mais óbvios e menos sutis, assim, né? Acho que eles deixam realmente escancarado, assim, os personagens deles e acho que rendem cenas muito engraçadas quando os dois estão em tela. Por conta de tudo ser tão escancarado, assim, e se utilizar dessa comédia mais com uma sátira, assim, pra mim o ponto mais fraco dentro do filme é justamente o seu final, em que me parece que ele teve que colocar em todas as letras qual que era a crítica, né? A gente até tem um monólogo dentro ali, no momento final ali, o terço final do filme, em que basicamente a personagem, como se estivesse falando, essa é a crítica do filme, e daí ela fala um monólogo, assim. Acho que isso enfraqueceu, assim, um pouco do filme, em parte porque na minha cabeça era uma crítica muito óbvia, né? Não só ao sistema trabalhista, mas também essa autoexploração de trabalho, os líderes que se importam apenas com eles mesmos, né? E essa criação de fãs ao redor dele, né? A parte da colonização, né, e a imposição que os humanos têm contra outras espécies e até dentro deles mesmos, né, quem tem mais poder tem uma certa imposição com quem tem menos, né, então, enfim, me pareceu algo estranho, assim, né, eu vi em algum lugar, em alguma crítica, uma pessoa falando explicitamente que talvez tenha sido uma interferência da Warner dentro do filme, por isso que acabou tendo essa parte final e que também foi algo que eu vi que incomodou muitas pessoas, né, mas enfim. Também acho que nesse terço final algumas liberdades criativas foram tomadas e coisas meio que acabam acontecendo e aparecendo quando convém ali dentro da história, né, não quero falar muito para não dar muitos spoilers para quem não assistiu, mas realmente tem alguns momentos que você fica tipo, mas onde é que estavam essas pessoas todo esse tempo, né? Onde é que estava esse personagem, essa questão, esse objeto, né? Durante todo o filme. Então eu senti que em algumas coisas ali no final parece que surgem do nada pra conseguir ajudar os personagens, ou enfim, pra impedir eles, né? Ao mesmo tempo que eu acho que algumas coisas dentro do filme podiam ter mais exploração, assim. Eu vou falar que é um filme que quando eu assisti, em determinado momento ele chegou a ser um 4,5 pra mim, assim. Foi um filme que eu me diverti muito, mas por conta desse final, eu acho que a nota foi baixando por um 4, assim, porque
algumas coisas me tiraram do filme porque me fizeram questionar num mau sentido, sabe? Mas ainda assim, eu acho que é um filme que super vale a pena assistir e é um filme extremamente divertido. Eu me diverti muito com o filme, dei muita risada, eu realmente fiquei presa do começo até o fim justamente pra querer saber o que ia acontecer com aquela situação, com aquele Mickey. E é um filme que eu acho que, apesar da crítica já ter sido vista em outros filmes do diretor, né, e também em outros filmes no geral, é uma crítica que não deixa de ser atual, né, e também sinto que o diretor e o Robert Pattinson estão se divertindo um monte fazendo esse filme. Dá pra sentir que é um filme que eles estão muito mais livres, tem grandes atores, né, além dos que eu já citei, tem muitos mais que eu fiquei muito contente de ver dentro desse filme. Enfim, eu acho que, no geral, eu acho que é esse tipo de filme, é um filme pra você ir pra se divertir, pra dar risada, acho que tem ótimos momentos, tem ótimos cenas de comédia, então acho que vale super a pena. Eu até ia comentar brevemente sobre a questão de Oscar e tudo mais, né? Em algumas entrevistas, o Bong Joon-ho falou que acha que o Robert Pattinson deveria ser indicado não só a categoria de melhor ator, mas melhor ator coadjuvante também. Eu vou falar que eu fiquei muito satisfeita com a performance dele. Gostaria muito, talvez, é muito cedo ainda pra falar, né? Praticamente não tivemos quase nenhum grande lançamento ainda esse ano, né? Não sei se é um filme que vai ter tanta força, não só pelo momento em que ele é lançado, né? Até o Oscar, praticamente um ano antes, né? Então, tudo vai de campanha. Assim, acho um pouco mais difícil, mas também não acho impossível e ficaria contente com uma indicação do Robert Pattinson, porque realmente eu gosto muito do ator. Acho que ele é um ator que cada vez mais se prova mais capaz. Ele vai de interpretar um personagem como Batman, como Bruce Wayne, um Bruce Wayne totalmente diferente, muito mais sombrio, a ponto de parece que ele tá sofrendo a todo momento, para interpretar um personagem como o Mickey 18, como o Mickey 17, né? Então acho que é um ator, sem dúvidas, que vai trazer muitos trabalhos mais interessantes daqui pra frente, né? Enfim, só torcer, mas acho que a crítica geral do filme vale muito a pena e acho que se você gosta dos filmes do Bong Joon-ho, vale super a pena assistir esse daqui e vá com a mente aberta de que é um filme de comédia, é um filme pra se divertir. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Mickey 17. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas e também deixar aqui nos comentários qual o seu trabalho favorito do Robert Pattinson e também do Bong Joon-ho. Então foi isso e até o próximo vídeo.